Boa tarde, boa noite a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos, todos os participantes de Angola, Portugal, Cabo Verde, Guiné, Brasil, Moçambique, Espanha, temos Cuba, enfim, todos vocês que estão entrando, boa noite, boa tarde. É uma alegria nós tê-los aqui conosco. A gente estava aqui no aquecimento, ansiosos para que vocês chegassem. Esse que é o nosso primeiro encontro de uma série de 5 encontros que nós teremos durante esse mês de junho, sempre às terças-feiras e sempre nesse horário. Então, conforme for o horário aí no seu país, esse será o horário repetido todas as próximas terças-feiras. Meu nome é Matheus Machado, eu sou membro da ADCE, que é a Uniapac Brasil. Então, eu fico aqui, para quem conhece o Brasil, eu fico em Belo Horizonte, Minas Gerais. O pessoal conhece muito São Paulo, Rio, às vezes Brasília, mas eu fico aqui na capital de Minas Gerais. E é uma alegria poder estar com vocês nessa tarde e nessa noite, para que a gente possa promover esse encontro onde nós vamos debater a economia de Francisco. Será assim durante os nossos 5 encontros. A nossa intenção é que a gente possa compartilhar aquilo que realmente nos une através dessa visão que a economia de Francisco nos trouxe. Rapidamente, para quem não conhece a economia de Francisco, é um movimento hoje coordenado pelo Papa Francisco, mas inspirado em São Francisco de Assis. Às vezes a gente acha a economia é do Francisco, do Papa, não somente, ela se inspirou em São Francisco e a gente tem o orgulho de poder compartilhar, de poder participar da economia de Francisco. Eu sou membro da economia de Francisco aqui no Brasil e recebo vocês de braços abertos para essa série de encontros que nós teremos nesse mês. Queria só confirmar, Carminho, a gente está ok para que a gente possa começar aqui, a gente possa receber daqui a pouco a nossa primeira palestrante, oradora dessa série de encontros? Estamos quando quiseres, Matheus. Então, ótimo, Nós já temos aqui 75 participantes na sala, apenas 3 minutos e meio liberados, então estamos muito bem. Obrigado para quem está separando o seu tempo aqui para hoje. E eu queria só dizer para vocês que nós teremos agora a apresentação da professora Sofia, depois nós teremos um momento que será um painel onde um membro de cada um dos países que estão nesses encontros, Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal e Guiné-Bissau, vai ter um momento para apresentar algo que vive uma experiência prática, seja no aspecto social, seja no aspecto empresarial ou em alguma outra área da vida relacionada ao tema de hoje. E, ao final, nós abriremos um espaço para que vocês possam interagir conosco, mas não precisa esperar até o final para mandar sua pergunta, para mandar o seu comentário. Durante todo o painel, você pode ficar bem à vontade para mandar para a gente, que a gente vai aqui vendo as perguntas, vendo os comentários. Então, assim, reforço aqui, meu boa tarde, meu boa noite para todo mundo. E quem quiser também se identificar via chat, mandar de onde é que vocês estão nos acompanhando, vai ser um prazer também conhecer um pouquinho de vocês. Bom, apresentando hoje a professora Sofia Salgado Pinto. A professora Sofia ela é professora na Católica Porto Business School. Ela atua nas áreas de gestão de operações e serviços, é membro independente dos conselhos de administração e de supervisão de 2 empresas portuguesas cotadas em bolsa, hein, gente? Então, assim, não é pouca coisa, não. Ela é membro da SEGE, que é a Uniapac Portugal, e integra a Comissão Diocesana para o Diálogo Interreligioso. Ela é casada e mãe de 3 filhas maravilhosas, ela estava contando agora há pouco aqui, 2 mulheres e uma adolescente, quase adulta já. Então, professora Sofia, boa noite para você. Obrigado por estar aqui conosco, dividindo esse momento com a gente, a sua experiência. E fique à vontade. Se precisar, a gente está aqui e esse momento aí é para que você possa compartilhar com a gente, tá bom? Sim, muito obrigada, Matheus. E boa noite e boa tarde a todos, já 86, que estão aqui conosco neste encontro. Obrigada, Matheus, pela apresentação e ajuda-me no primeiro ponto de partida. Em primeiro lugar, agradecer à SEGE Next e este convite que me fez para lançar o tema.
E aqui, como o Mateus disse, a apresentar-me um bocadinho, a minha área de especialidade não é a economia, sou das áreas das economias económicas, como se costuma dizer, mas a minha área é mais administração. E por isso, o que eu trago aqui a todos é uma partilha de como eu vejo este desafio que o Papa começou por lançar e este caminho que hoje fazemos da economia de Francisco. Por isso não me considero nem uma especialista de economia, nem de Santos, de São Francisco de Assis, mas considero-me uma empenhada neste caminho que estamos todos a fazer em conjunto e que nos traz aqui hoje. E por isso começo desde já por pedir desculpa aos especialistas na sala por alguma imprecisão que eu possa aqui dizer. E então, começando aqui, vou começar a pedir à Carme se partilha connosco só umas imagens para nos ajudar aqui a guiar nestes minutos de apresentação. Começamos hoje porque precisamos de uma economia de Francisco. E ao olhar para este desafio, e começando aqui, eu gostava de recordar aqui como é que isto começou. Por isso, eu gostava de começar esta apresentação de tema, chamamos assim, por aquilo que foi o início, o desafio lançado pelo Papa Francisco, e depois vou terminar também com partes da mensagem dele em Assis, em novembro de 2020. E aqui eu gostava de começar por lembrar aquilo que aconteceu, foi que o Papa lançou o desafio aos jovens, em maio de 2019, o Papa lançou o desafio aos jovens, e lançou um desafio para se encontrarem, para pensarem numa economia diferente. Diz ele, uma economia que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, que cuida do meio e não devasta. Ele convoca para pensarem no que permita mudar a economia atual, aquela em que vivemos, e que possa atribuir uma alma à economia de amanhã. E o Papa claramente relaciona o seu desejo de uma nova economia com o espírito de Assis. Por isso isto acontece associado a Assis, é um caminho que não começa em 2019, há uma caminhada que já tinha sido iniciada pelo Papa João Paulo II em 1986, mas vamos aqui começar com este desafio explícito do Papa Francisco aos jovens. E o que é que eu gostava só de chamar a atenção? É que o Papa convoca os jovens para se encontrarem. Primeiro convoca jovens, ele fala em economistas, empreendedores, ativistas, mas não exclui, ele dirige-se a uma generalidade de pessoas que se queiram empenhar e encontrar, e convoca-os a encontrarem-se. E aqui acho que esta palavra para mim é muito importante, ou seja, é um voltar ou relembrar aquilo que também está nos Evangelhos, é que nada se faz sozinho. É importante este encontro, este estar junto, conhecer a realidade, para conseguir descobrir e ver como encontrar um novo caminho. Por isso esta ideia de base do Papa que desafia a que os jovens se encontrem, para pensar naquilo que é preciso. Ao Carminho, posso pedir, não sei se sou eu que não estou a ver o que está a passar, deixem-me só aqui no instante. Sofia, consegue ver a apresentação? Sim, agora já consigo, obrigada, já consigo. Pronto, obrigada. Consigo mais ou menos, pronto. Deixem-me só, não estou a conseguir. E vou ter que... Peço desculpa, mas pronto. Não tem problema. Pronto, mas podemos ficar neste slide, eu acho que já arranjo forma de estar. Então, o que é que eu gostaria aqui de começar, de fazer o caminho? O porquê? Porque é que nós precisamos de uma nova economia, de perceber que Francisco é este, e o Mateus já falou, não é, somos desafiados, o primeiro desafio é do Papa Francisco, e o nome dele é uma referência, sabemos nós, a Francisco de Assis, mas é ao Francisco de Assis que nós temos que ir ver exatamente o que é que, as referências e o que é que isto nos traz em termos de referência para a economia. E então,
partindo do desafio do Papa, já falei do não estar só, ou seja, aqui um aspecto particular que é o Papa não convoca os especialistas, em muitos assuntos o Papa ouve especialistas, muitos assuntos da realidade, mas neste aspecto em concreto o Papa desafia os jovens e não desafia, não convoca os especialistas para descobrir um modelo económico diferente, para se descobrir uma filosofia económica diferente. Não, ele desafia os jovens para que se encontrem e para que juntos consigam encontrar um novo caminho, para pensarem, para discernirem. E aqui, no fundo, ele convoca quem quer estar neste caminho, não pelo seu expertise, pelo aquilo que conhece, mas pela sua vontade de construir um mundo e uma economia diferente. Então, por que é que nós precisamos desta economia? Eu aqui não trouxe números, todos nós conhecemos números das várias realidades e economias onde estamos e de números do mundo, mas relembro aquilo que o Papa menciona e que nós sabemos também e que nos faz apelar à ação, que é o mundo em que nós vivemos tem muitas pessoas que vivem na margem e que são excluídos. Sabemos que o mundo como um todo, produz alimentos suficientes para alimentar todas as pessoas, mas sabemos que esses alimentos não chegam a todas as pessoas e que há pessoas e crianças a morrer à fome. Sabemos que a educação não chega a todos, que a água não chega a todos. E é este grande alerta que nos vem e que nos aparece para que façamos alguma coisa. Ou seja, sabemos que hoje o mundo em que estamos a viver não serve a forma como nós trabalhamos e a forma como nos organizamos e a forma como as organizações estão interligadas e como a economia funciona em todo o mundo. E por isso o hoje não serve e muito menos vai servir no futuro, não é sustentável. E é por isso que o Papa nos chama a todos que querem estar comprometidos, e começando pelos jovens, e nós também, menos jovens, onde eu já me incluo. Mas convoca para aproveitar uma oportunidade única. E aqui esta oportunidade única eu diria que é reforçada com o contexto da pandemia que nós estamos a viver. Por isso, o contexto da pandemia veio acelerar e veio-nos mostrar elementos essenciais e que nós sabemos e que do que é importante na vida e de tanto supérfluo que nós podemos não viver. E por isso, essa frase, não estamos numa época de mudança, estamos numa mudança de época. E é esta oportunidade de mudança que nós temos que agarrar e que o Papa desafia. E então, o que é que nós podemos ir buscar de São Francisco de Assis para depois chegar ao último caminho, que é percebermos o nosso papel? E aqui Francisco de Assis, tendo eu salvaguardado que não sou a especialista em santos e na vida de santos, o que é que eu gostava aqui de deixar como notas? Daquilo que é a visão franciscana da economia, por isso o que é que nós podemos ir buscar desta visão franciscana e que se fundamenta na forma de viver e de pensar de São Francisco e dos seus seguidores. E eu incluí aí também Santo António de Lisboa, que foi o primeiro franciscano português, porque há uma nota também que gostava de vos dar. Mas primeiro começando por São Francisco. São Francisco viveu cerca de 1100 anos depois de Jesus Cristo e sentiu-se convocado a reparar a casa de Deus e a própria Igreja na sua forma de estar. E eu acho que aqui este é um apelo importante. Por isso, o que nós estamos a viver hoje acontece 2000 anos a seguir. Por isso, as coisas não são por acaso. Quem acredita no Espírito Santo não vê isto nada por acaso. Por isso, há aqui uma necessidade que se constata de voltar a olhar para as coisas, para a forma como nós vivemos e como fazemos as coisas. E o que é que nós podemos ir buscar à forma de viver de São Francisco? São Francisco de Assis viveu também numa época difícil e levou a sua vida e fez o seu caminho também de conversão muito ligado no cuidado aos outros. Por isso, ele vivia também no meio da doença, na altura a lepra, para quem não está tão dentro daquilo que marcou mais São Francisco de Assis, e algo que a ele até gostava ver, e ver essas pessoas, e ele faz um caminho
como ele chama, de misericórdia e de conversão, e acaba e dá o passo de estar e de cuidar dessas pessoas, desses doentes, em particular dos leprosos. E é aí que, a partir daí, que ele depois constrói o seu caminho, pode chamar obviamente com muito alcance e com um impacto muito grande. E muito na ligação àquilo que é do mais simples da vida. Por isso, do mais simples da vida, de ligação com a natureza e de olhar sempre, voltar àquilo que é a base do Evangelho e da vida de Jesus Cristo. E para São Francisco não há, por um lado, compaixão sem contemplação, por isso aqui a importância muito grande da oração e da contemplação na sua vida e na sua ação. Essa contemplação que o liga muito à natureza, e por isso esta sua ligação à natureza, que depois nos aparece também, eu diria, não é transferida, mas também que aparece na encíclica da Laudato Si, e também em toda a sua forma e o seu cuidado, o seu empenho em cuidar dos outros, em tratar daqueles que eram os mais necessitados, e isso também, e na forma como se relacionava com eles, e por isso tudo que também aparece refletido na encíclica da Fratelli Tutti, por isso na mais recente encíclica do Papa Francisco. E por isso aqui, o que é que nós devemos reter de São Francisco? Reter que ele tinha, que olhava para o futuro sempre centrado no cuidado, em especial no cuidado daqueles que mais precisavam, naqueles que eram mais frágeis, e sempre numa ligação muito grande com a natureza e com tudo, e isso é muito claro, por exemplo, no Cântico das Criaturas, onde ele louva a Deus naquilo que é nos elementos base da natureza, o sol, a lua, as estrelas, a água, o fogo e a terra. E por isso quem não conhece, eu aqui desafio a que leiam e rezem com o Cântico das Criaturas. E a partir do respeito pela natureza e pela sua grandiosidade e com toda a humildade, ele fala no cuidar do irmão. E eu aqui deixava duas exortações dos escritos de São Francisco de Assis, que nos metem de forma muito simples e direta àquilo que é essencial. Na sua exortação 18, em que ele diz: bem-aventurado o homem que suporta o próximo em sua fragilidade. Como quereria por ele ser suportado, se em circunstâncias semelhantes se encontrasse. E por isso não vou comentar e interpretar, mas acho que é muito direto à forma de cuidar do outro, na sua fragilidade. E também uma outra em que, na regra bolada 3, São Francisco exorta a que os irmãos que devem andar pelo mundo e que aconselha a que no Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, que quando vão pelo mundo não litiguem, nem questionem, nem censurem os demais, mas sejam mansos, pacíficos e modestos, sossegados e humildes, e a todos falem honestamente como convém. Por isso aqui uma exortação à forma de estar com os irmãos e à forma de falar e de estar de forma honesta. Por isso aqui duas exortações simples que nos mostram o fundamento, eu diria, da economia de Francisco. E aqui eu retive aí, primeiro, as referências devem ser a uma visão à luz do amor. O que nós encontramos em São Francisco de Assis é claramente o amor que Deus é, e por isso eu coloquei aí, uma economia de bem comum assente na pessoa relacional, não é na pessoa que se isola, mas na pessoa que se relaciona e que cuida e que está com os outros, e isso aparece-nos também nas exortações, e na radicalidade evangélica, centrada em Jesus, que nos inspira para ir à origem dos problemas, mas também para a simplicidade do cuidado, fazer o que é simples e olhar para o cuidado da natureza e do outro. E aqui eu incluí a nota a Santo António de Lisboa, como vos disse, porque o que eu achei curioso é que passam-nos muitas, para quem já ouviu falar de Santo António de Lisboa, e é muito conhecido por várias coisas, mas também, nomeadamente, ser casamenteiro e outras características desse género, mas Santo António de Lisboa também já na sua altura
falava muito de aspectos ligados à economia e, nomeadamente, no enriquecimento que não era feito de forma adequada, ou seja, que era feito à custa dos outros. Por isso aqui, não só a importância dele ser o primeiro franciscano português, mas também que ele já era atento às questões da organização económica e da organização económica indevida, no sentido de que as coisas poderiam ter um caminho que não era o adequado. Então, o que é que eu retenho e gostava que retivessem aqui das referências a São Francisco de Assis, e aqui também partilhar convosco que comecei a conhecer melhor agora com este caminho da economia de Francisco, e acho que vale a pena saber mais e ler mais sobre São Francisco e clarificar esta referência. O que é que eu retenho? Primeiro, que o nosso ponto de partida para esta nova economia, ou esta economia diferente, tem que voltar a ser a referência ao Evangelho e à pessoa de Jesus Cristo e àquilo que é essencial. Por isso não podemos querer caminhos diferentes, e como diz o Papa, e eu vou relembrar, não há atalhos, não há outros caminhos diferentes, é aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial e que deve partir da oração, ou seja, a ação brota da oração e a importância da contemplação e deste encontro com Jesus Cristo e com o Espírito Santo para conseguirmos discernir os caminhos futuros e também aquilo que nos é chamado a fazer. E depois esta clareza de que tudo está conectado. Nós não podemos achar que o que fazemos num país ou numa região não impacta a outra, porque hoje em dia, num mundo global em que vivemos, já sabemos que isto não é assim, tudo está ligado. Aquilo que uns homens fazem impacta na vida dos outros homens e impacta na natureza, e por isso sabemos que a terra é que nos cuida e que nos sustenta, e não podemos querer manobrar as coisas ao contrário. E por isso estes, para mim, são pilares importantes que vêm exatamente do dom e do carisma franciscano e que nós observamos na vida de São Francisco. E por isso aqui temos, para mim, são claros os pontos de partida. Certo. E aqui só uma referência, não vou percorrer isso porque não quero correr o risco de ultrapassar o meu tempo, o tempo disponível, mas sabemos que na preparação para o encontro de Assis em novembro de 2020, a preparação foi feita e organizada nessas 12 aldeias, e o desafio foi em que nos problemas que nós temos no mundo atual, que pudessem ser vistos como paradoxos, e eu diria, acrescentando, que consigamos nesses paradoxos incluir estes pilares que nos são dados por São Francisco de Assis e começar a discernir caminhos e o que é que pode ser feito em cada um. E aqui passando o caminho para o último, por favor, obrigada. E por isso aqui terminar, gastar este último minuto, no nós, ou seja, o que é que nós, agora já mais de 100 aqui à volta desta, ou neste auditório virtual, o que é que nós somos convocados a fazer? E aqui, pegando na mensagem final do Papa Francisco no Encontro de Assis, também reter aqui algumas ideias. Voltar à oportunidade. Nós temos uma oportunidade hoje de fazer algo, e as oportunidades se usam para o bem ou para o mal. Não há cinzentos, não há aqui meios termos. Por isso, como é que nós queremos usar esta oportunidade? Para o bem, certamente. O futuro vai ser sempre imprevisível. Foi no passado, agora ainda mais. Não podemos estar à espera de querer perceber ou vislumbrar alguma coisa do futuro. Temos que agarrar esta oportunidade. E esta oportunidade de, a partir do lugar onde estamos, e hoje estamos aqui reunidos de tantos lugares diferentes, mas é no lugar onde estamos que cada um de nós pode e será fermento. E aqui voltar àquilo que Jesus dizia, que é a partir do que somos e do que temos, por pouco que seja, que se faz multiplicação. E por isso é o Espírito Santo que vai, a partir de cada bocadinho que nós podemos contribuir para esta economia de Francisco, que vamos conseguir certamente multiplicar. Sem atalhos, porque no cuidar da casa comum e no cuidar do outro não há atalhos, mas caminhos que se fazem de forma integral. E por isso,
aqui que nós saibamos, trabalhando em conjunto, dizer nós, um nós grande, um nós que inclua todos aqueles que querem, comprometidos, ver um futuro diferente, melhor, sem exclusão, e um nós que nos inclua a todos, estes 117 que estamos aqui neste fórum, a falar português, a construir esta casa comum. E muito obrigada pela vossa paciência. Professora Sofia, obrigado, parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado mesmo por essa partilha. Você já até narrou bem o caminho que nós vamos percorrer, né? O objetivo dos nossos encontros é chegarmos ao nós, né? Como você bem destacou, um nós grande, né? E nesse caso, em língua portuguesa, né? Então, assim, quero agradecer. Eu sou membro da aldeia da Vila de Finanças e Humanidade, você apresentou as vilas aí, né? E concordo em gênero, número e grau com a sua apresentação. A gente não faz nada sozinho, né? Nós estamos aqui realmente para que a gente possa melhorar esse mundo e promover o bem comum. Então, se não fosse o bem de todos, não seria o bem comum, né? Seria o bem individual de cada um. Então, assim, a gente quer reforçar para todos aqueles que quiserem fazer comentários, mandar perguntas, que o chat está disponível. Tá, pessoal? Nós vamos abrir um espaço ao final do encontro para que a gente possa abordar essas perguntas, mas como a gente ainda vai ter mais algumas apresentações, a gente vai concentrar tudo mesmo para o fim. Quero passar aí para a Carminho, que ela vai exibir agora um vídeo de Moçambique. Eu peço para vocês aí uma atenção especial para esse momento. Um vídeo breve, mas com mensagem profunda, né? Que às vezes a gente quer tudo de última geração, mas a pergunta é, será que nós queremos ser a última geração? Então, talvez a gente precise refletir um pouquinho sobre isso para que a gente acabe, às vezes, não caindo nessa situação, né? Gente, assim, é com muita alegria que agora a gente parte para um momento aqui dos nossos encontros, que com certeza vai ser muito rico. Nesse momento, nós vamos ter a apresentação de uma pessoa de cada um dos 5 países que estão coordenando esses encontros. Então, nós teremos Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné e Portugal, respectivamente nessa ordem, onde nós vamos poder ouvir um pouco de testemunhos reais, de aplicações práticas, né, de casos do dia a dia mesmo, de um pouco de como a economia de Francisco ela não só afeta nossas vidas, mas como ela está presente nas nossas vidas. Porque a gente é afetado, mas o que isso gera? O que isso resulta? Então, a gente vai iniciar essa nossa conversa com ela, que é uma simpatia, que é a Lena Marçal. A Lena, ela é professora, tem um currículo admirável, ela é mestre em educação, licenciada em ciências da educação e bacharel em língua francesa. Tem muito mais coisa, mas eu falei para ela que eu gastaria os 10 minutos só para apresentar. Então, Lena, seja bem-vinda. Boa noite para você, que agora já passamos das 6 no Brasil, e que Deus te abençoe e faça, né, agora aí o seu momento, tá bom? Obrigado. Muito boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Sofia pela excelente explanação, agradecer ao Mateus pela apresentação e a Jéssica pela louvável iniciativa e a GPEC-CV de Cabo Verde pelo convite na pessoa da sua presidenta Milúcia Santos, pelo convite feito. Portanto, falando porque precisamos de uma economia de Francisco e como aplicá-lo à realidade de cada país. Estão a ouvir bem?
Estamos sim, estamos sim. Eu começaria por falar, portanto, no que é que se fundamenta, portanto, a economia de Francisco. Na vida, na dignidade da pessoa humana, na democracia, na cidadania, no trabalho, no pleno emprego, na prioridade da educação e da saúde como política económica, no respeito pela natureza. Portanto, se trata de uma economia que coloca o homem no centro de tudo e o tem como pilar de toda a sociedade, com direitos, certo, mas também com deveres. Sua ética é uma ética da vida que tem como centro a dignidade da pessoa humana e de toda a criação alicerçada na pobreza e na fraternidade. A economia do Francisco entende que a importância do trabalho e a sua divisão democrática devem sempre visar o bem comum. Isto visando a importância e a envolvência de todos na melhoria da qualidade de vida. O valor social do trabalho, a busca do pleno emprego, o não retrocesso aos direitos dos trabalhadores, a não discriminação no mundo do trabalho, o combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil são fundamentos a se concretizar na nova economia. Como aplicar a nossa realidade? É preciso termos homens que se interessam pela vida humana, homens íntegros, que valorizam o outro e se colocam no lugar do outro. Quanto ao trabalho infantil, há que erradicar a pobreza extrema no seio familiar, o que leva muitas das vezes os pais a colocarem os seus filhos para trabalharem, não importa as consequências que daí advêm. Aqui a educação tem um papel fundamental. Ela deve ir à comunidade, falar com os pais, sensibilizá-los no sentido de proteger os seus filhos, não os colocando à mercê da precariedade. Igualmente, deverá garantir acesso ao ensino para todos, independentemente da cor, religião ou raça. Garantir o ganha-pão para que a família se possa sustentar, evitando assim que as crianças enveredam para o mundo do trabalho precário, que muitas das vezes os leva à morte. Abro um parênteses aqui para falar do psicólogo Bruno, que diz que a criança ela é naturalmente boa, a sociedade é que os torna naquilo que virão a ser um dia. Disse o Papa Francisco, é preciso que os jovens ousam e que não tenham medo para transformar a economia e, consequentemente, toda a sociedade. Nós sabemos que os jovens são o pilar de uma sociedade e em Cabo Verde não é diferente, pois a maioria da população é jovem. Daí, a nossa aposta deverá ser na formação e capacitação, ou seja, colocar à disposição dos mesmos um leque de vertentes ou áreas profissionais para podermos ter jovens habilidosos e competentes para ingressarem no mundo do trabalho. Também devemos apostar na formação integral dos mesmos para que possam fazer essa mudança Também devemos apostar na formação integral dos mesmos para que possam fazer essa mudança ou concretizar essa nova economia que, portanto, que tanto se deseja agora, de forma serena, coesa, consistente e que tenha sempre em mente o bem comum. Depois da crise pandémica, de certeza que não voltaremos a um consumismo febril. E devemos aproveitar essa oportunidade para nos colocarmos ao serviço do bem comum. O Papa Francisco propõe um sistema econômico mais justo e sustentável. Nós sabemos que a economia mundial é dedicada exclusivamente aos interesses de maximização de lucros de empresas e é detentora de poucos indivíduos. O nosso propósito é repensar novos rumos de modo a redirecioná-la
para a proteção da maioria e do meio ambiente, para a promoção de uma economia social que olha para o futuro, tendo como parte fundamental os jovens. Para isso, temos que desenvolver programas e estudos sobre o conceito da economia circular, que contribuem para uma educação que esteja ciente dos limites do meio ambiente e que nos ensina a devolver o ambiente que lhe é retirado. O que é isso de economia circular? É um modelo de produção que envolve a partilha, o aluguer, a reutilização, a reparação, a renovação e a reciclagem de materiais e produtos existentes enquanto possível na natureza, não é? Na prática, essa economia circular implica a redução do desperdício ou dos resíduos, podendo ser reutilizados várias vezes, o que permite, assim, criar mais valor. Eu vi isso no vídeo que a Carmo acabou de apresentar. Mas como? Como fazer isso? Como aplicar a nossa realidade? Pensamos ser o papel da educação ter currículas que comportam programas e conteúdos, tendo como parceria as escolas, a família, a sociedade e, sobretudo, as básicas, começando desde logo a educar as nossas crianças, jovens e adultos, a terem uma postura adequada perante o meio ambiente. Falando delas hoje, portanto, as crianças, no de junho, vou abrir aqui um parênteses, Dia Internacional da Criança, aqui vão expressos os nossos parabéns a todas as crianças do mundo inteiro, sabendo que muitas delas estão passando por várias necessidades. Retomando a minha explanação, essa postura, portanto, para com o meio ambiente, tem a ver com o não deitar lixo em qualquer parte, evitar queimadas sem orientação técnica, não deitar lixo na praia de mar, porque afeta a nossa espécie marinha, principalmente plásticos, e evitar derrame de combustível nos oceanos. Fazendo isto, estamos a contribuir para um planeta saudável. Resumindo, temos que ter uma postura amiga com o ambiente que nos rodeia e não só. É necessário corrigir os modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito ao meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família, a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das futuras gerações. Mas como fazer isso? Como aplicá-lo à nossa realidade? Devemos fazer um trabalho de formiga, junto dos empresários, dos grandes comerciantes, de modo a pensarem e repensarem nos que mais precisam. Terem em conta ações solidárias, garantindo trabalho digno, colaborarem junto ao governo com políticas de ajuda aos que mais precisam, garantindo bolsas de estudo aos jovens. Temos que gerir as desigualdades. Não pode haver um novo sistema económico se não cuidarmos dos mais fracos. E fico por aqui. Espero não ter defraudado vossas expectativas e poder ter contribuído com algo. Lena, obrigado. Parabéns. É muito bonito ver a sua paixão, né? Nada como uma professora falar da educação como esse instrumento, essa ferramenta de transformação, com esse olhar da economia de Francisco. Então, muito obrigado mesmo. Eu, como filho de professora, fico muito orgulhoso de ver uma professora defender tão bem essa bandeira. E agora a gente vai receber, direto de Angola, o Adelino Sanjombi. O Adelino é membro da Comissão Local da Economia de Francisco e da Economia de Comunhão em Angola, e com certeza, com esse caráter social tão forte, ele tem muita coisa boa para nos presentear essa noite. Adelino, seja bem-vindo, tá? Boa noite e o tempo é seu. Boa noite, Mateus. Boa noite a todos. E daqui de Angola agradecemos muito pelas partilhas que já foram feitas pela professora Sofia, agora a professora Helena, e a apresentação de Moçambique, que foi bastante inspiradora e ajudou-me a perceber melhor o conceito de economia circular. Da parte de Angola queremos partilhar um pouco sobre o contexto de Angola nesse momento e como é que Angola se posiciona em relação à abordagem de economia de Francisco. Vamos partilhar os desafios que temos neste momento, que nós enfrentamos para implementar
esta abordagem, que no contexto de Angola é relativamente nova, e associado à economia de Francesco. Nós também trabalhamos com a abordagem da economia de comunhão, nós trabalhamos as duas abordagens. Por último, vamos partilhar os próximos passos, não é? Quais são os passos que estamos a dar em direção à implementação desta abordagem no contexto de Angola. Sobre o contexto de Angola, nesse momento nós estamos a viver um cenário em que a pobreza tende a aumentar cada vez mais. Se de um lado somos um país que vive o contexto pós-conflito, um contexto pós-guerra, do outro lado também somos um país que vive uma situação em que a seca, né, que é o fenômeno mais recente, a seca no sul do país tem estado a provocar grandes estragos. Então os níveis de pobreza têm aumentado consideravelmente e adicionado a isso ao problema da Covid agora. Nós estamos a enfrentar a pandemia que em grande medida contribuiu para o aumento de desemprego. Então, desemprego, pobreza, seca tem feito com que o número de famílias passando fome tenha aumentado consideravelmente. E como disse a professora Sofia, nós que vamos procurando refletir no cuidado do outro, vamos ficando cada vez mais, à medida em que nós oramos sobre a situação, à medida em que buscamos solução, vamos ficando cada vez mais chamados a fazer alguma coisa. E achei muito interessante essa reflexão de que no fim do dia estamos a fazer algo influenciado pelo Evangelho, né? Estamos a fazer algo influenciado pela contribuição que Jesus deu. E então o que nós temos estado a fazer é refletir consideravelmente sobre como promover a abordagem da economia de Francesco e a economia de comunhão para que possamos cuidar do outro, para que este contexto em que a economia parece muito voltada para a maximização do lucro, as empresas, os empresários e várias iniciativas na área da economia parecem muito voltadas para o lucro, esquecendo-se dos pobres. Há iniciativas interessantes da parte do governo, há iniciativas interessantes da parte de algumas pessoas da sociedade civil, mas uma coisa concertada, uma coisa que mostra o compromisso de cuidar do outro e de fazer do sofrimento, a preocupação do outro, uma preocupação nossa, é uma coisa nova. Então, o grande desafio que temos nesse momento é que há empresários, há empresas, há várias iniciativas buscando dar alguma ajuda, mas algo sistematizado, voltado para cuidar do outro, ainda não é algo muito forte. As empresas, no seu geral, e isso não queremos deixar a impressão de que seja uma crítica, no seu geral estão muito voltadas ao seu lucro. O que nós esperamos é que, com a promoção da abordagem da economia de Francesco, a economia de comunhão, possamos contribuir para um ambiente em que sim, o lucro deve ser uma prioridade, porém é preciso não se esquecer do outro. É preciso não se esquecer que o outro, quando estiver a sofrer, ele deve ser uma preocupação minha. Então, o desafio nesse momento ainda não é conhecida, não é suficientemente discutida, abordada a abordagem de economia de Francesco, nem a abordagem de economia de comunhão. Esse é um dos desafios. O outro é o facto de que o foco das empresas e de vários outros atores ainda é o lucro. E voltando à apresentação da professora Sofia, a economia de Francesco traz
esta preocupação de promover uma economia que inclui e não exclui, né? Que cuida, não é? E nesse momento nós estamos a ouvir pessoas a morrer porque não têm comida, e muito recentemente vamos ouvindo testemunhos assustadores de pessoas que se enriqueceram e que foram cuidando mais de si, investindo em coisas bastante luxuosas, quando um pouco do muito que eles conseguiram podia ter feito muita diferença na vida dos pobres hoje. E então, quais são os nossos passos? O que é que nós pretendemos fazer? Nesse momento, nós estamos envolvidos em criar uma rede de pessoas e instituições que se comprometam com a implementação da abordagem de economia de Francesco e economia de comunhão. Pretendemos estabelecer parceria com a academia angolana, no sentido de que as faculdades possam promover, as escolas, as universidades possam promover estudos e cursos sobre a economia de Francesco e a economia de comunhão, para permitir que possamos criar um ambiente de sensibilização para que as pessoas possam conhecer a abordagem e possam estar dispostas e disponíveis a participar da implementação dessa abordagem, que vai ajudar a tirar muita gente do sofrimento. Não é só uma pobreza definida como assim em termos gerais, estamos a falar de fome mesmo, estamos a falar de pessoas que ficam sem comida. Depois também estamos a procurar promover formações contínuas sobre a economia de comunhão e a economia de Francesco. Uma coisa são os cursos que as universidades vão promover, outra coisa é, a nosso nível, enquanto comissão local, procurar promover formações contínuas. Do outro lado, nós esperamos que com essas abordagens que pretendemos promover, estamos a procurar, no fundo elas são um meio para chegar a um ponto em que possamos ter uma espécie de incubadoras de empresas de economia de Francesco, economia de comunhão, e em termos práticos, empresas que se preocupem não só com a promoção do emprego e com a expansão das suas atividades, mas que possam cuidar também dos pobres, que esses lucros possam promover iniciativas que possam fazer com que os pobres tenham a sua vida, o seu sofrimento atenuado. Por outro lado, pretendemos contribuir aí um pouco com o trabalho com as universidades, com os estudos, com as investigações que forem feitas. Pretendemos contribuir para que se inclua os pobres, a população afetada pela pobreza, ela seja tida em conta no momento do desenho das políticas e iniciativas econômicas para resolver os seus problemas, porque um dos grandes desafios é esse. Até podem haver algumas iniciativas, mas elas são desenhadas a partir de uma perspectiva, que o inglês utiliza a expressão top-down, ou seja, é desenhado a partir de um contexto onde não se percebe bem sobre a realidade. Então nós esperamos que a promoção dessa abordagem possa ajudar a envolver os pobres na resolução dos seus próprios problemas. Agradecemos muito por essa participação e temos sentido um grande apoio à medida em que nós vamos interagindo. Angola está, ao contrário dos outros países que já vimos apresentar a sua experiência, Angola está numa fase bastante inicial e muito obrigado. Obrigado você, Adelino, é muito bom te ouvir.
especialmente com essa experiência que você tem de economia de comunhão, traz muita coisa boa. Obrigado pela Alexia ter te escolhido, foi uma oportunidade te ouvir e especialmente essas reflexões que você teve, né? E você nos trouxe de, será mesmo que a gente está aplicando a economia de Francisco, olhar para o outro no dia a dia? Então, assim, uma das nossas propostas aqui do encontro é justamente provocar reflexão. A gente não tem respostas, né? Mas talvez a gente tenha bons exemplos para citar. E agora a gente vai falar com Pedro Franarim Alves, ele é aqui do Brasil, é sócio-diretor da Progeplan e ele é membro da ADCE, da Uniapac Brasil, aqui na unidade de Brasília. Brasília, para quem eventualmente não saiba, é a capital do Brasil. Então, Pedro, obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo e tempo é seu, qualquer coisa que precisar, estamos aqui. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Fico muito honrado pelo convite e por estar aqui entre pessoas tão gabaritadas, né? E assim como em tudo, né, Deus vai colocando a ordem nas coisas de maneira muito adequada, né? Primeiro a gente teve a Lena colocando a teoria da professora com suas explicações, Adelino já trouxe aí uma transição para a prática e apontando para a gente algumas dificuldades, né, e desafios da aplicação da economia de Francisco. E eu fico muito feliz de poder trazer aqui um exemplo, né, da minha empresa. Eu tenho 38 anos, sou o marido da Marcela, o pai do João Pedro e da Valentina, antes de qualquer coisa, né? E comecei a empreender logo jovem, aos 28 anos. Né? Sou engenheiro ambiental de formação, sou mestre em planejamento e gestão ambiental pela Universidade Católica de Brasília. E sempre fui daquele tipo de menino que tinha aquela vontade de resolver as coisas, né? Então, eu vinha sempre um alinhamento muito forte daquilo que eu estudava com a engenharia, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma ligação muito forte com a natureza. Fui criado em casa, pé no chão, gostava muito desse contato com a natureza. E descobri, ao acaso, esse curso de engenharia ambiental que casou como uma luva para os meus anseios enquanto jovem de 16 anos que entrava numa faculdade. E posso dizer o seguinte, que eu entrei nesse curso como sendo a profissão do futuro, e eu vejo hoje que, com a economia do Francisco, estamos no futuro. Eu acho que esse nosso presente realmente é algo que eu enxergava lá quando estudava, e a gente chegou no ponto em que a aplicação desses conceitos, né, técnicos, muitas vezes difíceis de entender, chegaram ao ponto de serem aplicados na realidade. Então, eu venho aqui trazer um exemplo da minha empresa, da Progeplan. É uma empresa focada em estudos de engenharia e licenciamento ambiental, mas, sobretudo, em viabilizar empreendimentos que tenham em sua alma uma vocação socioambiental responsável, né? Essa vontade de empreender, ela me veio desde muito novo, né? Como o Matheus colocou aqui, Brasília é uma cidade administrativa, né? A capital do Brasil, e grande parte dos trabalhadores aqui são funcionários públicos, e isso dá pouca oportunidade a quem trabalha nesses locais de atuar diretamente com a população e com negócios que acontecem na cidade. É uma cidade bem setorizada, não tem muitas indústrias, e isso sempre veio como um desafio na vontade de empreender, né, aqui em Brasília. Mas, ao mesmo tempo, essa questão de querer gerar ou criar algo novo me possibilitou enxergar que a empresa ela pode ser um local onde muitas pessoas venham a desempenhar suas funções, um local para a ajuda de muitas famílias e que possa promover, né, negócios
ambientalmente responsáveis, que levem em consideração essas variáveis socioambientais, aonde que esses empreendimentos se inserem, né? E o desafio de um jovem, né, que começa a empreender, ele já vem logo no início, né? Falta experiência, falta entender a lei, como que a gente concorre com essas empresas que só visam lucro, né? Como eu consigo atingir os clientes, né, que só pensam no menor custo. Muitas vezes essa variável e essa responsabilidade socioambiental traz um pouco de custo a mais, mas ela tem um retorno muito grande. Então, sempre por força aí da oração e da presença de Deus na nossa vida, a gente conseguiu reunir um time na nossa empresa com esse olhar mais sensível, que possa levar em consideração todas essas variáveis, né? E quando a gente começou a negociar e entrar no mercado, uma coisa que a gente percebeu dessa nossa juventude é que, de certa forma, a gente já consegue ver que quando a gente soma, ou seja, quando somos mais pessoas, os negócios ficam melhores. E aí eu não falo só da boca para fora. Quando a gente traz para a questão técnica do empreender, quando eu tenho mais empresas envolvidas, eu divido riscos. Eu tenho maior eficiência, mais cabeças pensantes, eu aumento o alcance social das ações, ou seja, eu tenho mais funcionários, eu tenho mais ambientes, cada empresa localizada em um bairro diferente, onde ela pode contribuir para a sua localidade. Então, esse olhar como um todo de um negócio em que a gente possa partilhar experiências e não ter só esse olhar sobre o lucro ou sobre a implantação de empreendimentos que visem somente o lucro, ela passa também, eu acho que, por essa jovialidade, né? Esse desafio de encontrar clientes, eu acho que quando eu pensei assim que o futuro chegou, é porque eu vejo que parte desses nossos clientes também são jovens e já carregam consigo esse olhar. Então, a gente sempre buscou esse tipo de cliente, esse tipo de possibilidade, né, de investir nosso tempo e esforço em negócios que pudessem carregar conosco essa responsabilidade socioambiental e esse cuidado com as pessoas e o ambiente onde os negócios se desenvolvem, né? Para isso, eu queria trazer aqui um exemplo prático, né? Vou falar muito rapidamente sobre um projeto de um novo bairro que se desenha aqui na capital. São 10 mil habitantes em projeto em uma área que é muito bem preservada do ponto de vista ambiental. E a gente conseguiu, conversando com esses clientes, convencê-los que a melhor ocupação dessa região não era aquela que trazia o melhor resultado econômico unicamente, mas que possibilitasse aí um desenvolvimento para a região que fosse equilibrado, que mantivesse as áreas verdes e que trouxesse algum retorno para a área em que se inserisse. Então, a gente conseguiu transformar um projeto que é o padrão aqui na cidade, onde terrenos são totalmente desmatados, a pessoa constrói uma casa e faz sua piscina, né? Esse é o padrão. A gente conseguiu transformar isso em prédios, onde a soma desses apartamentos possibilitaria uma grande área verde, ao invés de um monte de casas com amplas áreas desmatadas, né? E isso promoveu uma preservação dessa área. Um outro ponto muito legal foi que a gente conseguiu convencer os empreendedores a investir parte do dinheiro na implantação de parques ecológicos na região, né? Em que pudesse promover esse desenvolvimento sustentável da região. Então, eu estou levando pessoas para os locais, mas eu também estou preservando aquele local onde a gente se insere.
E os projetos todos levam em conta, por exemplo, reutilização de água, tratamento de resíduos sólidos, separação de resíduos para reciclagem. Então, todo esse aspecto socioambiental é percebido no empreendimento, né? E isso tudo, né, me faz pensar, né, que é preciso que a gente já comece a pensar no presente, né, para que a gente chegue lá no futuro de maneira adequada, com ambiente saudável e podendo resgatar e trazer para a sociedade essas pessoas que muitas vezes vivem à margem da sociedade. Então, assim, o desenvolvimento sustentável, como muito se fala, né, ele não é algo pensado apenas no futuro, né? A gente tem que pensar no presente para começar nossas ações no agora, com negócios que envolvam parcerias e complexidades maiores do ponto de vista do envolvimento de empresas, e aí que entra essa jovialidade que é muito importante e que vão gerar muitos empregos, né? E gostaria de encerrar aqui com uma palavra do Papa Francisco, onde ele diz que ninguém se salva sozinho, né? Ninguém se salva sozinho. Então, a gente reunidos, com certeza, somando, a gente chega num futuro melhor. Obrigado. Com certeza, Pedro encerrou muito bem, né? E como tem sido enfatizado aqui de diversas formas, ninguém se salva sozinho, né? A gente não chega a nenhum lugar se a gente tentar ir por conta própria. A gente precisa ir juntos mesmo. E você mostrou isso muito bem, né? Como dentro da empresa, eu penso que não deve existir conflito ético, né? Porque a gente só tem uma ética, que é daquilo que é o certo a se fazer. Então, a gente tem sempre que escolher o lado certo. E você deu exemplos importantes, porque a Gigi Cavalieri, que está aqui, ela enfatiza muito isso. Teorias temos muita, precisamos também de prática, né? Nós temos muitos estudos, muita estatística, muitos números, e nós precisamos trazer esses números para o dia a dia, para a realidade. Então, assim, obrigado pela sua partilha. E agora a gente vai falar com o José Pereira. O José é de Guiné. O José é uma pessoa que a gente já se conheceu há um tempo aí. José é advogado, membro de uma associação de empreendedores em Guiné, além de mais algumas outras coisas, né, José? Então, eu quero te dar as boas-vindas. Boa noite, José Pereira. O tempo é seu. Boa noite a todos. Boa noite, Mateus. E também queria agradecer a todos que estão a participar neste momento desta primeira sessão sobre o curso da língua portuguesa. E, antes de mais, agradecer a brilhante apresentação da oradora Sofia e dizer que isto permitiu com que realmente possamos aprender mais alguma coisa deste tema tão importante na medida em que o Papa Francisco, ao escolher desafiar todos os cristãos do mundo inteiro, em particular os dos países da língua portuguesa, mostra de facto o quão é importante a nossa intervenção na sociedade. Eu queria dizer que, em relação à Guiné-Bissau, falar da economia de Francisco é algo novo, né? É algo que há pouco tempo fomos tomando contacto, ter mais informações, etc. E neste momento há um empenho a nível da base, no sentido de divulgar as informações e poder atrair mais pessoas, no sentido de se dedicarem um bocadinho mais a perceber um bocado sobre a economia de Francisco e ver como, de facto, implementar alguns dos valores desta economia de Francisco na sociedade. Mas eu devo dizer que, apesar das coisas às vezes parecerem, do ponto de vista formal, como novos, mas, na verdade, é que se formos ver com alguma atenção, podemos chegar a alguma conclusão de que algo já se está a fazer nessa perspectiva. E, sobretudo, quando se fala da Igreja Católica.
A Igreja nos ensina a doutrina social, a sua doutrina social, e a doutrina social da Igreja, de facto, nos inculca valores que, de facto, mostram que o ser humano deve ser o centro da atenção de toda a diligência, tanto das instituições, das pessoas em si e também daquilo que pretendemos fazer. Então, nessa base, eu queria partilhar convosco alguns parcos exemplos, né, do caso guineense, da realidade guineense, e algumas diretamente ligadas a algumas estruturas da Igreja Católica e algumas ligadas à sociedade em geral, até em alguns casos envolvendo o Estado. Indo concretamente à Igreja Católica, devo dizer que o falecido bispo Dom Septímio, o primeiro bispo guineense, aliás, da Guiné-Bissau, quando a Guiné ainda tinha uma única diocese, que é a Diocese de Bissau, que morreu depois da Guerra Civil de 98, teve sempre a preocupação do envolvimento dos cristãos, do envolvimento dos leigos na sociedade. E nós, quando falamos de sociedade, falamos da economia, da educação, falamos da justiça, falamos de vários setores que compõem a sociedade, e a preocupação da Igreja, desde logo, foi, de facto, inculcar aos jovens, inculcar aos leigos a missão de, não obstante pertencerem à Igreja, poderem professar a fé e tal, mas levar esse valor do Evangelho, levar o valor da espiritualidade ao campo social, ao campo econômico, ao campo da justiça, etc. E isto fez com que ele incentivou e promoveu a criação de uma associação chamada Aqualeica, abreviadamente, que é a Associação de Quadros Leigos Católicos, né? O objetivo principal da criação da associação era, de facto, alertar aos leigos que têm um papel muito importante. Esse papel importante passa por servirem da concretização do Evangelho de sal da terra e luz do mundo, né? Levar para fora do muro, fora das paredes da igreja, né? Para a sociedade, para qualquer dos lugares onde estiverem, o testemunho do Evangelho de Cristo. E este testemunho do Evangelho de Cristo é nada mais, nada menos de envolver os valores do Evangelho na ação prática, na ação concreta, né? Onde quer que nós estejamos, na educação, na saúde, na justiça, etc. Então, a iniciativa da criação da associação, de facto, podemos dizer que resultou em alguma coisa, porque hoje em dia, na sociedade guineense, a Aqualeica, apesar de alguns problemas em termos de organização, etc., como qualquer associação em qualquer lugar, mas deu mostras de valores do Evangelho no campo social. A Aqualeica, por exemplo, está a atuar fortemente um bocado em diferentes setores, mas com maior predominância no setor da educação, onde, de facto, muitos jovens que já se formaram hoje, passaram tanto pelos jardins da Aqualeica, assim como da secundária, e hoje em dia há um instituto de formação superior, São Francisco de Assis, né? Porque o complexo escolar é São Francisco de Assis, portanto, que de facto está a ajudar na formação de quadros guineenses jovens para diferentes setores do mundo do trabalho e para o envolvimento no seu contributo para o desenvolvimento da sociedade. E eu poderia aqui também citar exemplos no setor da saúde, né?
porque a Aqualeca tem diferentes células, tem células de educação, célula de saúde, célula de agricultura, etc. E em todos esses setores, de facto, a Aqualeca, através das suas estruturas locais, procurou e procura, de facto, testemunhar o Evangelho junto da sociedade, dar o seu modesto contributo, o contributo da Igreja Católica, o contributo dos cristãos comprometidos, de facto, com o desenvolvimento do país. Mas também eu poderia dar um outro exemplo ligado à situação atual, em que nós nos envolvemos quase em todo o mundo com a pandemia do Covid-19. De facto, as estruturas da Igreja Católica, de facto, deram mostra de colocar no centro das atenções o ser humano, o valor do ser humano, ter em conta, de facto, a inclusão do ser humano, tanto na saúde, porque, de facto, com a situação de dificuldades que acontecem, dificuldades econômicas, etc. e tal, a maior parte da população não tem acesso aos cuidados básicos de saúde. É aí que, de facto, a estrutura da igreja, de facto, se prontificam em dar resposta às necessidades dessas pessoas, camadas mais desfavorecidas. E como se isso não bastasse, com a situação do Covid, os responsáveis da Igreja Católica Guineense José Pereira, você nos ouve? Acredito que a conexão dele tenha travado, pessoal. José, você está por aí? Bom, vamos ver se o José volta, embora ele já estivesse bem próximo do momento de encerramento dele. A gente com certeza, isso está travando mesmo, Amélia, a gente com certeza já tem muito para extrair do que ele compartilhou aqui com a gente, e eu gosto dessas conexões, né? A gente pode trazer talvez 50 pessoas, uma de cada país, e quando a gente fala da economia de Francisco, a gente tem uma ponte, né? Uma conexão muito forte entre alguns testemunhos que são dados, e o José Pereira, ele mostrou muito, citando a Aqualeica, citando como eles conseguiram levar os testemunhos do Evangelho, usando palavras dele, para fora do muro, né? E realmente desempenhando um papel fundamental, e aí linkando muito com a Lena, né, Lena, sobre a educação, né? Ele falou aqui do poder da educação, e mais uma vez a gente fica com essa reflexão também, né? Será mesmo que a gente tem feito as escolhas certas? Será que a gente, sabendo que a educação é um caminho que precisa ser mais bem cuidado, será que a gente não está olhando para outro lado, né? Ao invés de olhar para o lado da educação? Bom, pessoal, como eu acredito aqui que o José Pereira ele perdeu a conexão, eu vou ter aqui o prazer de apresentar a Luísa Gonçalves, que é de Portugal. Ela é membro da equipe de comunicação da Economia de Francisco, em Portugal, especialista em marketing digital, e nesse tempo de pandemia deve ter trabalhado muito a Luísa. Então, Luísa, boa noite, seja bem-vinda, tá? Obrigado por estar com a gente. Fica à vontade, né? O tempo é seu. Olá, muito obrigada, Mateus. Antes de mais, é uma alegria gigante estar aqui com todos estes países irmãos, e poder ouvir tantas experiências diferentes e também partilhar um bocadinho do que é que se está a passar na economia de Francisco em Portugal e o que é esta realidade em Portugal. Carminho, se puderes, porque aqui são uns slides muito rápidos. Pronto, e como ponto de partida temos esta frase que o Papa Francisco nos deixou, de uma economia diferente que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Esta frase, nós em Portugal regressamos muitas vezes a ela, e porque no fundo é aqui que está a missão da economia de Francisco, e deve ecoar muitas vezes na nossa cabeça e no nosso coração, como orientando tudo aquilo que nós estamos a fazer. E é partindo daqui que vos queria explicar então o que é que se passa em Portugal, o que é que em Portugal são neste momento os problemas que
mais nos preocupam, o que é a realidade portuguesa a qual a economia de Francisco pode dar resposta, e trago-vos assim alguns temas, haverá certamente muitos mais, mas que achamos que são aqueles que a economia de Francisco pode mais rapidamente atuar sobre eles. E primeiro temos o tema das famílias, o cuidar das famílias e do equilíbrio entre todas as suas exigências. A verdade é que em Portugal o tema do equilíbrio entre a vida e o trabalho e a vida pessoal é um tema que já há muito tempo que é falado e que é trabalhado, mas acreditamos que ainda há muitas coisas a fazer. A verdade é que ainda não é assim completamente normalizado que o trabalho não é o centro da nossa vida, que eu, Luísa, sou muito mais do que uma pessoa que trabalha em marketing digital, sou uma pessoa com aspirações, com família para cuidar, e portanto é aí que também que a minha vida tem que se fazer, e portanto tem que conseguir conquistar este equilíbrio. E em Portugal muitas vezes as famílias têm esta dificuldade, a dificuldade de ver crescer os seus filhos com tempo, de aproveitar, de saborear, de cuidar dos seus dependentes, porque muitas vezes não estamos a falar só de pais com filhos, estamos a falar de filhos com pais, que já têm os pais mais velhos e que precisam dedicar tempo ao seu cuidado também, e que muitas vezes não o conseguem fazer porque este equilíbrio é complicado, e passa também muitas vezes pelas empresas ganharem esta consciência de que é preciso haver uma harmonia entre a minha vida no trabalho e a minha vida pessoal, e que eu sou uma só, ou seja, todos nós somos um só. Não, acho que já é antiga aquela mentalidade que dizia para lá da porta da empresa é que eu trato dos meus problemas pessoais, na empresa eu sou estritamente profissional, e isso não é verdade, não é? Nós somos um só e somos orgânicos, ou seja, numa profunda unidade de vida, e portanto temos que ser orgânicos em tudo o que fazemos. Depois, cuidar dos mais frágeis. O tema da pobreza em Portugal continua a existir, talvez não tão visível, talvez tenhamos menos sem-abrigos, mas a verdade é que a pobreza existe, continua a haver pessoas com fome. Este tema da pobreza e da falta de alimento, claro que durante a pandemia foi muito agudizado, sentimos que as grandes associações que prestam apoio neste campo fizeram vários alertas em como o tema da pandemia veio agravar muito este tema. E nos mais frágeis, muitas vezes também não estamos a falar só dos mais pobres, estamos a falar daqueles que são marginalizados, que muitas vezes não têm quem os apoie, quem cuide deles, e que, portanto, é também o nosso papel enquanto cidadãos a chegar a estas pessoas e aproximar as periferias à rede, e que estamos todos ligados uns aos outros. Cuidar dos que estão sós. Portugal é um país extremamente envelhecido e, portanto, precisa muito de olhar para as gerações mais velhas, porque hoje em dia preocupamos-nos muito em falar, e é ótimo que a esperança média de vida aumente, mas nada vale a esperança média de vida aumentar se não formos capazes de cuidar e dar qualidade de vida aos nossos idosos. E, portanto, é um tema que para nós também é muito caro, fazer com que os nossos idosos vivam com dignidade e que se sintam apoiados, que não estejam sós, e consigamos também aprender neste contacto intergeracional com quem tem tanto para nos ensinar. O tema dos centros urbanos mais sustentáveis, e aqui temos uma fotografia de Lisboa, que parece uma cidade extraordinária, muito bonita, com uma arquitetura muito interessante, mas que depois está populada com imensos carros. Por exemplo, vemos aqui à esquerda um carro em cima do passeio, e a pergunta que nos vem logo à cabeça é como é que passava aqui uma cadeira de rodas, ou como é que passava aqui um carrinho de bebê. É um problema muito prático que nós temos nos centros urbanos, que estão muito cheios, a mobilidade muitas vezes é difícil, e portanto temos que criar condições para que a vida nos centros seja mais fácil, seja mais cómoda, e que muitas vezes estes centros urbanos serem mais sustentáveis pode passar também por criar condições para que não haja tanta gente nos centros urbanos. Assistimos agora com a pandemia a muitos jovens e alguma movimentação para fora dos centros urbanos, para o campo e para as zonas mais periféricas, mas tem que haver condições para que essa movimentação para fora das grandes cidades possa acontecer. Portanto, é também um problema que nós em Portugal vivemos e que sentimos que também faz parte do cuidado e da qualidade da vida das nossas cidades.
um consumo mais responsável, e aqui no tema do consumo há uma frase ou seja, que ouvimos muitas vezes e que há muita, todos nós há excedente no mundo. A professora Sofia Salgado falava precisamente nisso, que há excedente no mundo e que mesmo assim a fome continua a aumentar. E portanto nós aqui, para além do consumo mais responsável, de sabermos que devemos consumir produtos que não sejam, que não envolvam na sua produção produtos que não sejam amigos do ambiente e que não sejam ecológicos, devemos também estar preocupados em garantir que esta produção destes alimentos e de tudo aquilo que nós consumimos vem de um consumo e de um comércio justo, que não há ninguém na cadeia de consumo que fica a perder para nós que possamos comprar mais barato ou que de uma maneira que nos agrade mais. E, portanto, o consumo responsável passa muito por isto, consumir menos, peço desculpa, e melhor. E por último, uma realidade que em Portugal, e acreditamos que também no resto do mundo está a acontecer, que isto nós aqui não temos na Economia de Francisco provavelmente uma resposta ou um projeto que venha dar resposta a isto, mas acreditamos que vai muito da atuação e da maneira como nós nos apresentamos ou como funcionamos. Hoje em dia há em Portugal sentimos também muitas tensões, muitas polarizações, às vezes é difícil criar pontos de diálogo e que várias maneiras de pensar diferentes se encontrem, e há uma frase de um cantor português, o Rui Veloso, que diz: é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E a verdade é que todos nós temos o nosso chapéu de chuva, todos nós temos a nossa cor, mas na verdade temos muita coisa que nos une e que temos de ser capazes de criar pontos de diálogo e que de fácil compreensão de um para o outro e acolher a realidade da outra pessoa. E isto é uma coisa que em Portugal nós acreditamos que é neste momento essencial, e acreditamos que na economia o faremos de uma forma muito natural, porque está no ADN da Economia de Francisco, o diálogo e o chegar a todo lado da sociedade e sem receios chegar a todos. E, portanto, lembrar que cada um tem o seu chapéu de chuva, mas todos nós queremos nos proteger da chuva, portanto é muito mais, todos nós estamos à procura do amor e do cuidado. E portanto é isso que nós temos que nos procurar, é aquilo que une a cada um de nós. E no fundo o que nós queremos é uma sociedade que ama e que cuida, e que a palavra amor, este amor que santifica, amor que dá vida, não tínhamos medo de a usar e a usemos em todos os espectros, que a palavra amor não seja só no nosso núcleo familiar ou nos nossos amigos, que sejamos capazes de amar todos aqueles que se cruzam connosco, todos os que nos são confiados, e não tínhamos medo de falar de amor em qualquer ambiente. E o tema do cuidado é que o cuidado seja cada vez mais natural para nós e que em cada política que se faça, em cada iniciativa que se pensemos também em como é que isto vai impactar a vida dos outros. Nós somos sempre responsáveis pela felicidade uns dos outros, vivemos em rede e, portanto, temos essa responsabilidade de pensar como é que tudo aquilo que fazemos impacta a outra pessoa. Em Portugal já começámos, já temos várias iniciativas em curso, já fizemos uma task force para a pobreza, estamos a preparar um grupo para o diálogo interreligioso, já fizemos um curso, já fizemos muitas coisas. Sim senhora, 1 minuto, estou mesmo a treinar, é o último slide. E queremos, mas no fundo tudo o que nós queremos é servir o bem comum e servir onde somos precisos e saber que no limite tudo aquilo que nós queremos é que mais gente viva de uma forma justa, digna e com amor. Muito obrigado, Luísa, foi muito bom mesmo, principalmente vendo aí a sua experiência com a Economia de Francisco, literalmente falando, né, com o movimento, com as ações relacionadas. Então a gente teve a oportunidade aqui de ver aspectos sociais que algumas pessoas trouxeram, outros aspectos mais empresariais, da aplicação prática. Você falou muito bem do cuidado com os nossos, né? A gente fala muito dos pais cuidarem dos filhos, mas você lembrou muito bem dos filhos cuidarem dos pais. Isso é muito importante. Você encerrou aí falando sobre a sociedade que ama e cuida, né? Então é importante mesmo. Muito bom, obrigado. E da mesma forma eu estendo aqui minha gratidão aos outros painelistas, abrindo o espaço da gente poder dialogar um pouco.
Carminho, eu queria que você liberasse o áudio da professora Sofia, por favor, que nós temos uma pergunta aqui que eu separei para ela, e se ela, né, puder aí fazer a gentileza de responder a pergunta do Lúcio, o Lúcio que é aqui do Brasil, Lúcio Machado. Ele pergunta, professora, ele diz o seguinte: o Papa Francisco diz na Laudato Si que temos demasiados meios para escassos e raquíticos fins. As conquistas tecnológicas, de certa maneira, aumentam a disponibilidade de mecanismos de suporte ao ser humano, porém, parece que em nada caminham para ampliação do bem comum e a diminuição da desigualdade. Como o movimento da economia de Francisco pode propor uma equidade entre o pilar tecnológico e as sustentações humanas? Desafio, hein, professor? Mesmo, e em poucos minutos. Obrigado, Lúcio, pela sua questão. O que é que me sugere, como é que eu vejo uma resposta a esta pergunta, que é uma pergunta ampla? Primeiro, eu acho que temos cada um, e todos também em conjunto, o desafio de discernir e de analisar em que é que a tecnologia serve o homem e em que é que a tecnologia ou o seu desenvolvimento pode prejudicar. E deixem-me dizer isto, ou deixem-me clarificar primeiro. Para mim, eu tenho que todos os desenvolvimentos, ou em cada desenvolvimento, nós podemos usá-lo para o bem e para o mal. E acho que temos muitos exemplos que podemos ver em que isso acontece. Normalmente os desenvolvimentos são feitos para o bem, mas depois também são utilizados, há quem os utilize para o mal, porque a maldade existe no mundo. Eu acho que aqui a nossa responsabilidade é exatamente acautelar que naquilo que é a nossa ação e a nossa decisão, a tecnologia seja usada para o bem e que seja usada para o bem e para o serviço do homem, e que nós possamos ajudar o homem também a desenvolver, a educar, a trabalhar no uso dessa tecnologia, mas sendo sempre ao serviço do homem, como dizíamos, na economia que tem o homem como centro. Isto é, em resumo, e para ver se não fica a ideia complicada, eu acho que o desafio é contínuo em todo o desenvolvimento tecnológico, e nós hoje em dia assistimos a um desenvolvimento continuado e muito acelerado, e acho que cabe a nós fazer esse acompanhamento, esse discernimento para o uso do homem, mas sempre no sentido positivo. E acautelando que vai haver tentativas de utilização negativa, mas sempre cuidar para que nós ajudemos na educação e no desenvolvimento das competências daqueles que estão ao nosso alcance, para que também saibam utilizar a tecnologia e para que essa utilização seja positiva. E é nesse sentido que eu vejo. Agora, não vejo uma resposta única, não consigo encontrar a solução, senão acho que resolvíamos muitos problemas, mas acho que não é isso que nos é pedido. Obrigado, professor. Não sei se respondi, Lúcio. Eu acho que você conseguiu trazer já um bom princípio para a gente trabalhar esse tema, porque a tecnologia ela avança a passos largos, né? E a cada dia a gente quase tem uma novidade. É um aplicativo novo, é um programa diferente, é a inteligência artificial, é machine learning. Então a gente tem, né, diversas novidades que ontem era de um jeito e hoje é de outro. E, inclusive, quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente tem blockchain, criptomoedas, então é muita coisa, mas obrigado mesmo pela sua apresentação. Até para que a gente possa continuar respeitando o tempo aqui, pessoal, eu separei aqui um outro comentário que foi feito, só um trechinho, mas que a Catarina, ela trouxe um pensamento que ela menciona de Einstein, que ela diz que o pensamento que criou a crise não poderá ser o mesmo que nos vai tirar da crise. Então, isso responde um pouco também, né, sobre por que nós precisamos da economia de Francisco, porque nós precisamos realmar a economia, nós precisamos realmente criar uma economia que inclui e não exclui. E eu quero pedir para que o padre José Pinheiro
que é o assistente nacional da SEG, que é a Uniapac Portugal, que ele nos dê a bênção nessa noite. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado porque o senhor está aqui conosco, tá? Já estou com som. Boa noite a todos. É uma honra estar a participar neste encontro. Tenho tido a graça de acompanhar a economia de Francisco Portugal e claramente este encontro é fruto deste caminho que temos feito. E lembrar que o que nos une é Jesus, é a fé, e por isso tudo isto é possível. Está bem, falamos a língua portuguesa, mas falamos a língua de Jesus, o Evangelho, e o caminho que vamos fazendo é um caminho em que, mais do que procurar resposta, o grande desafio é sermos nós a resposta, é um desafio de fé. E nós cristãos sabemos que o mais difícil de mudar é o nosso coração. Isso é o mais difícil de mudar. Podemos ter bonitas ideias, filosofias, políticas, mas se o nosso coração não mudar, o Papa está-nos sempre a dizer isso. A grande mudança é sempre a conversão de coração, e é mais difícil. E por isso esta economia de Francisco aponta-nos o modelo de São Francisco, assim, bem despido, para que não haja dúvidas que o caminho é da simplicidade, da humildade e da conversão de coração. E por isso nada nos pode separar, porque o amor de Jesus une-nos e estamos aqui ainda por cima a falar a mesma língua, o que é maravilhoso, nos vários continentes, e por isso já está a ganho o encontro, porque nos encontramos como irmãos. Então eu tinha escolhido aqui um hino da Liturgia das Horas que nos fala exatamente deste coração, um coração novo que só Deus que o criou nos pode recriar, o Espírito Santo, um coração novo, um coração de carne. Então, passo a ler. Um novo coração me dá, Senhor, o qual a ti só tema, a ti só amo, a ti, meu Deus, meu Pai, meu Redentor. Por ti suspiro sempre, por ti chamo, por ti me nega a mim e tudo negue. Por ti saudosas lágrimas derrame, a ti busque, a ti ache, a ti me entregue. Com tão intenso amor, com tal vontade, que nunca mais de ti me desapegue. Ó bom Jesus, por tua piedade, não te escondas de mim, isto te peço, que sem ti tudo enfim é só vaidade. Muito pedi, Senhor, pouco mereço, tão pouco que te não mereço nada. Se o teu muito ao meu nada não dá preço. Esta alma tantas vezes desviada do caminho do céu, tu encaminha, que se por ti não vai, vai muito errada. Doce Jesus, doce esperança minha. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado. Muitos parabéns a todos. Muito obrigado. A gente quer agradecer a presença de todos e lembrar que todas as terças-feiras do mês de junho nós teremos essa sessão nesse mesmo horário, aqui no Brasil o horário das 5h30, né, e cada um aí adaptado ao horário do seu país. Na próxima terça nós teremos o tema Pessoa, como posso eu ser cristão no mundo do trabalho? Qual o meu propósito? E a gente vai ser aí recebido por Cabo Verde, e lembramos e parabenizamos, né, a Uniapac e a Economia de Comunhão que estão compartilhando esse evento, um evento que passa por muitos países. Para quem não conhece, né, pode conhecer a Uniapac, ela está em Portugal, está no Brasil e está em muitos outros, assim como a Economia de Comunhão. Então nós convidamos vocês que às vezes ainda não são membros e querem conhecer, para conhecerem movimentos que nos conectam, né, que criam pontes e não que erguem muros, porque a gente já tem muito muro por aí, né? A gente está aqui para construir ponte. Então, assim, quero dizer para vocês, terça-feira que vem a gente se encontra, tá? Deus abençoe a cada um, que vocês tenham um fim de noite maravilhoso e, por favor, hein, terça que vem a gente está aqui e quem sabe vocês trazem mais uma pessoa. Você quer contagiar o mundo com coisas boas, quer realmente levar o evangelho para além
dos muros e além da língua portuguesa. Então, terça que vem, chame mais alguém para estar sentado aí com você e acompanhar a gente. Boa noite, pessoal. Carminho, vai ficar disponível essa gravação, né? E depois a gente vai contar onde que vai estar, como que vai ficar, não é isso? Isso mesmo. Para todos os inscritos, a gravação será enviada em breve. Então Até perfeito. a próxima semana. Um abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus e obrigado. Obrigada a todos. Obrigado.